Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem são os maiores inimigos políticos do presidente da República? Me ocorreu a pergunta e listar a resposta quando me dei conta de que o presidente está sob um fogo cruzado que vem de tudo que é lado. E talvez fosse conveniente, nesse tiroteio, identificar quem são os principais atores desta cena política nacional no momento. Cheguei a 10. E a lista começa, obviamente, com os eleitores dos candidatos de esquerda derrotados na eleição de 2018. Refiro-me aos eleitores de Haddad, de Ciro Gomes, de Marina, de Boulos, sei lá quem mais. São cidadãos da sociedade brasileira, como são cidadãos da sociedade brasileira fazendo sua vida política também, os eleitores do Bolsonaro. Isso é da regra do jogo político e da vida em sociedade, numa sociedade política organizada. E os demais, quem são? Segundo grupo, me ocorreu incluir aí os estatistas, chamando de estatistas aqueles que, tendo uma vida privilegiada nos melhores andares, nos mais altos pavimentos da estrutura do poder, não querem saber de perder nenhuma das suas vantagens, regalias, privilégios, ou conseguem nem ouvir falar aquelas coisas que um governo com perfil mais liberal diz: contenção de gastos, redução do tamanho do Estado, diminuição dos quadros de pessoal. São coisas intoleráveis, porque eles querem que realmente o Brasil tome jeito, que as coisas melhorem, contanto que não mexam no lado deles. Terceiro grupo é formado pelas muitas seitas do movimento comunista. Quem são? Eu me refiro que durante um longo período dos últimos anos houve um trabalho de divisão da sociedade brasileira, em versões atualizadas da luta de classes, que criou um clima de conflito interno, pois esse clima de conflito interno permanece e continua sendo objeto de manipulação. Os manipulados neste processo, aqueles que foram estimulados a buscar privilégios, direitos adicionais, garantias que outros não têm, etc., estas pessoas são manipuladas para uma posição adversa à do presidente, que foi eleito exatamente por discordar dessas divisões. Então, são grupos que estão atuando, e são muitos grupos, organizados nacionalmente, com atuação política contra o presidente da República. O quarto grupo corresponde ao Supremo Tribunal Federal e especialmente à visão de mundo que caracteriza a cabeça e a ótica dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que frequentemente mencionam a sua visão de mundo e a visão de mundo dos outros. Eles não têm nenhuma consideração por qualquer visão de mundo que não coincida com a deles. E note-se, não há entre eles um único liberal e um único conservador. Mas eles ainda assim creem que a sua visão de mundo progressista é a única visão certa. E, portanto, divergem radicalmente, mas absolutamente, da visão de mundo do presidente Bolsonaro, e a partir daí atuam e agem como opositores do presidente. Dizem que não, recusam a dizer, mas cada vez que abrem a boca e verbalizam, a gente percebe de que lado eles estão e para que time jogam. Grave problema nacional a visão de mundo, essa visão de mundo totalitária do Supremo Tribunal Federal, porque os espanhóis têm aquele ditado: todo cambia segundo el color del cristal com que se mira. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem a certeza de que o cristal que eles olham tem a cor certinha pela qual se deve ver o mundo. Só eles têm, e a visão deles. Isso é totalitário. O quinto é o aparelho burocrático do Estado. Aqui eu me refiro à infiltração, ao aparelhamento do aparelho burocrático. Porque durante décadas de hegemonia esquerdista, isso permitiu que o aparelho de Estado fosse hegemonizado pela esquerda por mecanismos de infiltração, porque os servidores sabem que a militância política, tinham plena consciência de que a militância política dava degraus, acesso a degraus para a ascensão funcional. E esses grupos estão hoje cristalizados no interior da máquina pública e agem, obviamente, em favor do retorno
ao poder daqueles que foram derrotados nas urnas em 2018 e atrapalharam ao máximo possível a atividade do governo. São inimigos do governo. O sexto são os partidos de esquerda, com assento no Congresso Nacional. PT, PSOL, PCdoB, PDT, Rede, PSB. Partidos de esquerda que, não tendo votos em números suficientes para parar o governo, têm bancadas e prerrogativas regimentais suficientes para atrapalhar a vida do governo e fazem isso. E fazem isso intensamente, ativamente, dedicadamente. Sétimo grupo se refere aos veículos de imprensa ou jornalismo militante. Tem tudo a ver com o anterior, porque o jornalismo militante, de muitos meses para cá, substituiu os partidos políticos de esquerda na ação política externa. Porque, antigamente, jornalista fazia jornalismo e políticos faziam política. Como os partidos políticos de esquerda perderam prestígio, perderam respeitabilidade para fazer oposição, essa tarefa oposicionista foi transferida para seus militantes nos veículos da imprensa brasileira. Individualmente ou organizadamente, dentro das redações, com assentimento ou consentimento editorial das direções dos partidos ou dos jornais ou não, o fato é que a força política de oposição ao governo mais visível hoje é fornecida pela imprensa brasileira, inimiga do governo. E claramente, em muitos desses veículos, se percebe que a principal faina diária, aquilo que mais trabalho dá, não é esgotar-se toda a possibilidade de encontrar nos acontecimentos do dia matérias para atacar e criticar o governo. O oitavo são os organismos que orbitam a esquerda no Brasil, ou são orbitados pela esquerda, mas, enfim, organismos que agem em consonância com os movimentos e com os partidos da esquerda, a seu pedido ou não, mas sempre nesta direção. Me refiro, por exemplo, e que em princípio poderia dizer que nada tem a ver com isso, não? Mas estão fazendo essa tarefa. Me refiro ao OAB, CNBB, centrais sindicais, que fazem essa tarefa partidária e política de conveniência dos partidos da esquerda e em confronto com as diretrizes e as linhas do governo que o Brasil elegeu. Nono, o movimento comunista internacional. É uma solidariedade que se manifesta através dos séculos, a essas alturas já através do século, solidariedade do movimento comunista. Eles estão sempre se apoiando reciprocamente e fazem isso de modo exaustivo, fiel, leal, com uma lealdade canina. Estão sempre trabalhando articuladamente a esquerda brasileira, o movimento comunista internacional, e o apoio vem de lá para cá, e o apoio vai daqui para lá, e as coisas saem daqui para lá, repercutem lá fora, retornam para o Brasil como repercussão no exterior de acontecimentos políticos brasileiros, e dentro desta longa conversa, desta construção de factoides, trabalham sem cessar, em prejuízo e em detrimento do governo. E aí estão juntos também muitos organismos, se não todos, pelo menos muitos organismos de direitos humanos, muito seletivos nas suas escolhas de temas, né, porque eles passam longe de Cuba, longe da Venezuela, longe da Nicarágua, e vêm ao Brasil para verificar quantos bandidos foram mortos pela polícia no ano passado. Dedicados a pautas como essas, porque são as pautas que convém à esquerda brasileira serem tratadas por ele. E em décimo, o ambiente cultural e acadêmico. O ambiente cultural perdeu recursos com os cortes que o governo fez e, com isso, claro, muita gente perdeu dinheiro, perdeu espaço para a sua atuação, agiam antes contra o governo, continuam agindo agora. E no meio acadêmico, a gente sabe muito bem qual o papel desempenhado pela academia brasileira, pelas universidades públicas especialmente, na formação de dirigentes e de militantes para os grupos políticos da esquerda e para a construção da hegemonia esquerdista, inclusive na ascensão aos cargos de poder de Estado. Sai da faculdade, faz concurso para isso, concurso para aquilo, ascende profissionalmente, chegam-se aos tribunais e ao Supremo Tribunal Federal. Esta construção foi feita através da presença e da atuação da esquerda no ambiente universitário e na academia brasileira. Não faltam exemplos nem testemunhos para isso. Então, aí os 10 maiores inimigos do governo na minha avaliação. E você pode estar se perguntando, mas e não tem ninguém com o governo? Claro que tem. Eu listaria, em primeiro lugar, os eleitores do presidente,
Segundo lugar, os empresários brasileiros responsáveis, conscientes de que o Brasil precisa libertar-se para poder se desenvolver, precisa de liberdade, precisa que sejam postas em prática as ideias do ministro Paulo Guedes. Todos os agentes ligados à área da segurança pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, preocupados com a segurança dos cidadãos, vendo com bons olhos a atuação do ministro Sérgio Moro, esses grupos apoiam o presidente. Mas realmente o presidente Trump é uma força política que apoia o presidente, mas com repercussão nacional são os eleitores do presidente. E é contra esses que se voltam recentemente algumas forças, e eu vejo isso surgir toda hora nas redes sociais ou em comentários de analistas, até que tinha como consideráveis e respeitáveis, criticando o apoio ao presidente Bolsonaro como sendo uma atitude robotizada. Bom, esses caras apoiam o Bolsonaro em tudo. Esses caras não perderam o senso crítico, são acríticos, perderam o senso de certo e errado. Não, meu cara, não é nada disso. Ninguém perdeu nada, ninguém aqui é robotizado. Porque se eu aceito a ideia de que apoiar o governo é coisa de robotizado, de quem perdeu a capacidade mental, eu sou levado a crer, uma decorrência lógica, que esses 10 inimigos do presidente que eu apontei aqui, eles são pessoas muito conscientes, muito isentas, muito adequadas nas suas ponderações, muito justas nos ataques que fazem, cordiais, valiosos para a nação. É isso. É disso que querem me convencer? Que apoiar o governo é ruim? E ser contra o governo, ou estar sentado na arquibancada como se não houvesse um jogo sendo jogado, como eu disse outro dia? Não, há um campeonato em disputa. Nós recebemos o Brasil de volta e não queremos que eles retornem em 2022. Então nós sabemos muito bem, dentro da realidade da política, o que se tem que fazer. Esse governo precisa ser protegido pelos que nele votaram. Porque ataque vem de tudo que é lado, como eu acabei de mostrar. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina.